Eu gostaria, para a gente começar, né, a pensar no tema, né, da live, né, da gente pensar no teatro, da gente pensar na novela, né. Quando a gente está, né, assistindo uma peça de teatro, um filme ou uma novela, a gente observa o quê? Né? Que existe o cenário, que existe todo um contexto, né, onde tem os atores, os seus personagens, né, que mudam a cada contexto, né? Então, o quanto a gente pode estar colocando isso também na vida da gente, né? Que quando a gente está na adolescência tem uma determinada perspectiva, quando a gente já entra na vida adulta, aí já entra também o mundo do trabalho, então são outros contextos, são outros cenários, são outras configurações e são outros atores também, né? Então, o quanto que a gente também na entrada, né, de uma terceira idade, de uma quarta idade, também mudam-se os personagens, né? Mudam-se todo esse contexto. Então, quais são os profissionais que a gente imagina que vão fazer parte desse novo contexto, né? Será que a gente tem ideia de que numa terceira e quarta idade a gente pode vislumbrar o nosso contexto de uma forma diferente? Será que a gente já pensou, né, nisso, né? E aí a gente até pode pensar, né? Quais são os profissionais que a gente imagina que vão fazer parte da nossa vida, né? A partir desse novo contexto, né? Considerando o envelhecimento na família, né? A lidar com o idoso. Então, quais são os profissionais, né? Ainda tem aquela velha história, né, de que assim algumas pessoas elas acham que não tem necessidade profissional nenhum, né? Que não gostam de médico, que não gostam de hospital. Hospital para quê? Para que médico? Para que isso, né? Então existe isso. Eu mesmo escutei isso na minha família, né? Para quê? Só que a realidade vai mudando, né? E aí muitas pessoas naturalmente elas consideram os médicos, né? Depois de uma certa idade, quem vai fazer parte da minha vida são os médicos, porque aparece aí as pessoas até brincam, né? Da idade condor, né? Condor aqui, condor ali, condor acolá. Então as pessoas normalmente consideram os médicos, né, como sendo o caminho natural a partir de uma determinada etapa de vida, né? Mas será que são só os médicos que entram nesse contexto, nesse novo cenário? Ou será que existem alguns outros profissionais que a gente pode considerar, né? Precisar considerar, né? E aí, quais seriam esses profissionais, né? A gente pode pensar o quê? Em todos, além da família, que interagem com esse idoso, né? Porque, por exemplo, né, que profissionais poderiam ser esses, né? Poderia ser o quê? Um fisioterapeuta, uma cuidadora, né? Ou até mesmo uma faxineira, né? Eu vou até contar uma situação que a gente viveu aqui em casa, que foi o seguinte: a moça que trabalha aqui em casa, ela foi a primeira pessoa a observar que a mamãe estava colocando algumas coisas no lixo. Sabe aquela coisa assim de esconder para depois dar para uma pessoa, né? A mamãe sempre foi uma pessoa muito voltada para o outro e tal. Então, assim, a moça que trabalha aqui em casa foi a primeira pessoa que observou
que ela estava colocando as coisas na lixeira. Então, ela é também uma profissional para a gente considerar, né? Então, também a fono, né? Por exemplo, as pessoas que moram sozinhas, né? Eu tenho a minha madrinha, tia Jane, que ela inclusive hoje faz 94 anos, né? Um salve especial para a tia Jane, né? A tia Jane, ela foi casada durante muitos anos, quase 50 anos, com o tio Aldo. Eles não tiveram filhos, só que tem uma particularidade, ela mora há mais de 40 anos no mesmo prédio. Então, depois que o tio Aldo faleceu, e ela foi, eles acolheram ela, né? Porque ainda teve uma outra particularidade, ela foi síndica do prédio quase 20 anos, então é uma pessoa muito querida também, né? Então o que acontece? Teve uma vez que ela caiu dentro de casa. Então o porteiro, a gente foi em outro profissional, completamente diferente. Foi extremamente habilidoso com ela, habilidoso, entendeu? E aí, por isso que isso entra também no rol das situações que precisam ser consideradas, né? Porque não existe só a competência técnica, né? Existe também a competência interpessoal. E aí, como eu havia dito antes, né? Para cada idoso tem um determinado contexto a ser considerado. Aqui em casa, por exemplo, isso é extremamente importante. Então, tinha que necessariamente ser uma pessoa também acolhedora para atender a mamãe, né? E o quanto cada vez mais, né? A partir do momento que a gente vai envelhecendo, eu digo que a gente vai se tornando bonequinha de porcelana, né? Bonequinhos de porcelana, porque por mais que tenha experiência, uma série de coisas, mas também vai ficando mais delicado tudo, né? Então, o quanto a gente precisa estar atento a gente precisa estar atento a dita competência interpessoal, né? E aí, gente, não é que a partir de agora seremos diferentes do que sempre fomos, não é isso. Não estou dizendo que a partir de amanhã eu vou ser Mulher Maravilha e vai ser Super-Homem. Não, não é isso. Mas, contudo, a realidade ela nos desafia a buscarmos atualização ou desenvolver essas competências, né? Muitas vezes, até mesmo pela nossa experiência profissional, a gente até acaba desenvolvendo esse expertise, né? Seja por uma capacitação prática ou uma capacitação teórico-prático, né? A gente desenvolve isso, né? Então, o quanto que a nossa experiência no mundo do trabalho ela pode ser inserida, né? Contribuir efetivamente, né, de maneira bastante eficaz no nosso mundo de casa também, né, fazer esse diálogo entre esses dois mundos, né, a gente avança tanto profissionalmente, a gente se desenvolve tanto, então trazer essa experiência para dentro de casa também, né, então porque tem uma coisa, sabe, gente? A forma como a gente se relaciona diretamente com o idoso ou com as pessoas no entorno do idoso, no início da manhã, isso muitas vezes a gente vai ver o impacto no final do dia desse idoso, no sono desse idoso, né? Da forma como ele está lidando com a realidade quando vai anoitecendo, por exemplo. Então, é fundamental que a gente tenha esse objetivo de buscar essas competências, né? A escutativa, a postura dialógica, né? Ter como valor a questão do respeito. E isso vai impactar de maneira grande
na qualidade de vida do idoso, né? E consequentemente nas nossas vidas também, né? Gente, agora, né? Eu até coloquei hoje no. Eu até coloquei hoje, né, no LinkedIn, né? Que era hoje a live e que ia ter um depoimento de uma pessoa especial, né? Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui. É movimento sua, né? Escutar o idoso e respeitá-lo é fundamental. Então agora deixa eu colocar aqui. Não estou. Ah, já achei. Pedidos para participar. Deixa eu ver aqui. Convidar para participar. Gente, eu não falei que hoje ia ter uma pessoa especial? Então, ela estará aqui. Vamos ver, dividir aqui a tela. Isso. É a Isabel. Boa noite. Isabel, boa noite. Eu só queria ver se vocês estão vendo a Isabel. Cadê a Isabel? Isabel. Enquanto enquanto a Isabel está chegando, eu vou falar um pouquinho dela, porque, gente, a Isabel é uma amiga muito especial de muitos anos, tá? A Isabel, ela se formou em psicologia no século passado, gente, nos idos de 92. Foi aí que a gente se conheceu, né? E também se formou mais recentemente também como pedagoga, né? E ela já atua como líder, né? Atuou como líder em equipes em diferentes empresas desde 2005 e atualmente trabalha como conselheira na empresa Laços, né? Ela realiza encontros individuais com idosos, seja de maneira presencial no Rio e municípios vizinhos, ou de maneira virtual, podendo abranger o Brasil inteiro. Uhum. Boa noite, Isabel. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Começar perguntando para você, né? Como é que é realizar o trabalho com os idosos, sua relação com as pessoas responsáveis por eles? Até o momento, assim, no nosso trabalho, a gente chama de rede de apoio, né? Quem está no entorno do idoso. Então, a rede de apoio pode ser o filho, pode ser a cuidadora, pode ser a empregada, pode ser o porteiro, porque existem idosos que não têm familiares, né? E assim, a gente tem que fazer a relação com essas pessoas também porque eles ajudam no dia a dia na tratativa com os idosos, né? Essa rede de apoio ela é fundamental para o trabalho acontecer, né? Então, assim, até o momento, a maior parte eu tenho paciente de todo tipo. Eu tenho um caso que a paciente fica no asilo, ela tem uma filha só, mas ela não tem visita. Então, isso acontece às vezes dentro da. Isso é muito difícil, né? Para você. As demandas que você tem com o idoso e você não ter a quem reportar. Isso é difícil. Mas a maior parte das pessoas com que eu atendo, eles têm uma rede de apoio. Ou é o filho, ou é a nora, ou é a cuidadora, ou é uma enfermeira, entendeu? Entendi. E aí, então, vamos. Só um minutinho. As pessoas não estão vendo você, Isabel. Só um minutinho. Uhum. Mas a Isabel, mas considerando que é, mas quando se tem a família, né? Como é que ela normalmente se coloca? Em que sentido? Se coloca em que sentido?
você que é uma profissional que está atendendo o idoso, como é que ela se coloca? A família geralmente acolhe. Por quê? O trabalho que eu faço, o objetivo é minimizar a solidão do idoso, que é uma coisa muito comum, eu não tinha noção do quanto isso é impactante. Inclusive, isso impacta na saúde como um todo, né, da pessoa. Porque quando você chega na velhice, você tem uma experiência acumulada imensa. E assim, eles têm desejo de compartilhar. Então, assim, a família vê o meu papel como bastante relevante, porque é o momento que o idoso tem para compartilhar as experiências que ele tem, né? Então, dependendo da pessoa, ela vai compartilhar as experiências, porque a família, às vezes, não tem paciência. Mesmo que ele não tenha um quadro de demência ou de Alzheimer, por conta da idade mesmo, né? Ele repete as histórias. Por quê? Ele vai repetir as histórias que foram mais significativas. Então, assim, em encontros, eu tenho pacientes que têm encontros semanais, tenho pacientes que têm encontros quinzenais, e em alguns momentos eles repetem as histórias, mas repetem porque foram histórias significativas. Entendi, entendi. É, então faz toda a diferença quando a família ela participa, né? Você vê isso acontecer? Sem dúvida. Quando a família participa, o idoso é acolhido. Eu faço atendimento através do telefone com uma senhora. Eu tenho, vou citar os dois extremos. Esse do asilo, hoje não se chama, é asilo, mas hoje se chama de forma diferente, instituição de longa permanência. Nessa paciente, eu atendo ela, eu vou fazer visitas semanais no asilo. Ela tem uma filha só, e essa filha visita rarissimamente essa paciente. Então, ela tem uma tristeza profunda, ela tem. O humor dela é bastante alterado. E eu atendo uma outra que é de São Paulo, uma senhora com mais de 90 anos, e pelo assunto que a gente desenvolve, no meu trabalho chama-se conversa estruturada. Então, a gente lança um assunto que seja do interesse daquela pessoa e ela vai falando. Então, pela forma como ela fala, eu entendo, percebo ela acolhida. É uma senhora que teve 13 filhos, os 13 são vivos, então é uma família imensa, né? Casados e tal. Então, assim, o que eles fazem? Eles fazem visitas regulares, mas não mais todos, né? Eles fazem visitas, fazem uma combinação de não ir todo mundo em momentos diferentes. Então, isso faz a diferença, porque o idoso se sente acolhido. Entendi, entendi. E, então que ensinamentos maiores você nessa sua experiência lá como conselheira que você percebe? Eu aprendo todo dia, eu digo que todo dia eu tenho uma aula. Assim, eu passei a olhar para os meus pais de uma forma diferente. Eu não tinha dimensão do quanto o contato que a gente faz com o pai, com a mãe, ou com a madrinha, ou com a tia, aquela pessoa que a gente não fala há muito tempo, faz a diferença. Então, assim, você que tem pai, que tem mãe, que tem madrinha, que tem tia, aquela tia querida, senhorinha, então liga para ela de vez em quando, para saber, mesmo que ela vai repetir, às vezes ela vai falar de assunto chato, vai falar da tristeza, vai falar do tempo que, sei lá, do tempo que ela tinha uma vida mais ativa, vai falar das dores, dos amores, mas escuta, passa um tempo, concede um tempo para ouvir, isso faz toda a diferença no humor dele. Assim, os pacientes ficam muito contentes. Tem gente que fala tanto que chega a engasgar, porque não tem com quem conversar. E a família muitas vezes não tem paciência. Então, assim, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, quem tem ainda um idoso na sua vida relacional, pode até não ser um familiar, né? Pode ser aquela vizinha, pode ser a sua madrinha, enfim, a sua sogra, né? Dê um tempo para ele. Às vezes, sei lá, dentro do seu universo,
Você estipula um tempo, faz uma ligação para ele. Tem idoso que fala no WhatsApp, você manda música, manda mensagem. Roberto Carlos é o top team deles. Eles amam o Roberto Carlos. Quer falar com a sua tia? Tia, vou mandar um vídeo para você. Se a tia usar o WhatsApp. Vídeo do Roberto Carlos é tiro e queda. Eles amam o Roberto Carlos. Entendi, entendi. Então, Isabel, o quanto que é importante, né? A gente, se a gente está muito atribulado com muitas coisas, mas o quanto que a gente precisa fazer esse exercício todo dia, do respeito, da escutativa, da postura dialógica, para que se tenha maior qualidade, né? Uhum. Faz a diferença. Entendi, entendi. E então, olha, muito agradecida, Isabel, pela sua disponibilidade, né, de estar aqui e de dar esse depoimento, né? Muito agradecida mesmo. E, e a gente vai se falando, né? Tá bom. Gente, muito agradecida, valeu mesmo. E, gente, assim, para terminar, eu gostaria de destacar uma coisa que é muito importante, né? Além do que já foi dito, né? A questão da resiliência, né? Ah, tá muito na moda, tá isso, tá aquilo. Mas o que que é resiliência, né? É quando a gente se vê diante de uma situação difícil e conseguimos nos recompor, lidar com ela com disposição, com o objetivo de superar, né? A gente, se antes da pandemia a gente já tinha esse exercício, ainda mais depois da pandemia, né? Muito mais. Então, assim, a resiliência, gente, é uma competência que a gente, se não tem, a gente vai construindo aos pouquinhos, e se a gente tem, a gente sempre atualiza, porque assim, não tem competência que a gente vai dizer assim, ah, já cheguei no meu maior e aí no meu melhor e não tem como melhorar. Tem sim. Então, por isso que a gente não perder de vista a resiliência,